Olá! Mais uma vez estamos aqui juntinhos para mais aí uma websérie, né? E a gente vai começar a websérie dos remédios homeopáticos da família dos cálions. Para quem não me conhece, eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, sou fisioterapeuta, acupunturista, homeopata. Já trabalho com homeopatia de desintoxicação há mais de 5 anos e sou professora em homeopatia já há quase 10 anos, né? Então, eu queria dividir com vocês, né? Discutir sobre a família dos cálions, que remédios são esses, o que eles fazem, né? E vamos começar falando dos cálions no nível físico, né? Cálion é um nome em latim do potássio. Então, eu vou utilizar o termo potássio, mas saibam que nós, a homeopatia, usamos o termo cálion, tá bom? Então, vamos discutir para que serve o potássio para o físico, né? Como é que o nosso organismo utiliza o potássio. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, gente, só para começarmos aqui a nossa apostilinha nova, né? Aqui a gente tem o potássio como ele é na natureza, né? Então, muito bem, né? Fazendo aqui um resumo, qual que é a função do potássio, né, do cálio, no corpo físico? Então, gente, ó, a principal função é o que a gente chama de equilíbrio de fluidos, ou a gente pode até dizer difusão de nutrientes. O que acontece? A gente precisa ter uma diferença da quantidade de íons dentro e fora da célula, tá? É importante a gente ter essa diferença de cátions, né, vamos assim dizer, de íons, para que isso facilite a entrada ou a saída de água, né? E o mesmo acontece com nutrientes. Então, a gente chama isso de equilíbrio osmótico, né? Então, o quanto que de pressão e diferença de líquidos, né, você tem entre a célula e o ambiente externo, né? E, então, quem faz essa regulação é o sódio e o potássio, né? Eles são duas contrapartes importantes para a gente manter esse equilíbrio, né? E isso é crucial para o funcionamento do organismo, tá bom? Então, item número 1, equilíbrio de fluidos, né? Para você manter equilíbrio osmótico entre a célula e o meio ambiente celular. Função nervosa. Gente, é muito importante que vocês saibam que o impulso nervoso depende da entrada e saída de potássio dentro da célula, tá bom? Então, a gente só consegue fazer impulso nervoso graças ao potássio. Então, se a gente está com potássio deficiente no organismo e a margem disso é pequena, tá bom? Nós vamos ter sérios problemas, tá? Bom, então a gente viu que toda a comunicação elétrica, ela depende do potássio para acontecer. Então, tudo o que eu falar daqui para baixo está acontecendo por causa dessa diferença de íons, né, que nós conversamos lá no equilíbrio osmótico, né? E graças a essa diferença de íons dentro e fora da célula, a gente consegue produzir eletricidade, né? Nós chamamos esse impulso nervoso de potencial de ação. Não vou dar muitos detalhes sobre isso, porque aí já vai uma websérie só disso. Então, portanto, se você tem uma boa função nervosa, você vai utilizar o potássio para a função muscular de todos os músculos, chama a atenção dos esqueléticos, né, e dos cardíacos, por causa da facilitação do impulso nervoso, tá? E se você tiver problemas com o cálcio, se você tiver problemas
nessa manutenção do potencial de ação, você pode ter fraqueza muscular, cãibras e arritmias cardíacas, tá? Então, tanto que potássio pode ser um veneno, né? Se ele tiver em excesso, podemos ter aí uma diminuição da contratividade cardíaca, tá bom? Bom, item número 2, item número 2, não, terceiro, quarto item, né? Ele também é importante para o equilíbrio entre ácidos e bases do organismo, tá? Ele é muito importante para auxiliar nas funções metabólicas, principalmente na construção de proteínas e na ativação de enzimas. Ou seja, para uma enzima poder trabalhar, muitas vezes ela depende da presença do potássio como um catalisador. E na construção de proteínas. Aliás, enzima é um catalisador, então eu vou refazer a frase. Muitas vezes, para você ativar um catalisador, ativar uma enzima, você precisa de potássio. E, além disso, você precisa que tenha naquela célula, né, que você tem aminoácidos. E a entrada e saída de aminoácidos também depende da quantidade de potássio. Entendeu? Por isso que ela é ativa no metabolismo. Porque você precisa dele para fazer a proteína e para catalisar essas reações químicas, certo? Uma das principais reações é na conversão de glicose e glicogênio, né? Lembrando que a glicose, quando ela é queimada, ela vira ATP, e quando a gente não utiliza essa glicose, ela é guardada na forma de glicogênio, tá? Bom, o potássio também auxilia na regulação da pressão, né? Porque você tem um equilíbrio de sódio e potássio. Então, se você tem uma quantidade razoável de potássio, o organismo não precisa de tanto sódio. Então, parte desse sódio é mandado embora e junto vai o excesso de água, causando a diminuição da pressão. A função renal é imprescindível na regulação dos níveis de potássio no organismo. Então, se você tem uma função renal funcionando direitinho, ela vai eliminar uma quantidade adequada de potássio, né, para a gente continuar com o organismo em equilíbrio. Se você tiver uma disfunção, ela vai ou deixar muito potássio ser mandado embora, ou vai reter o potássio no organismo. Mas a tendência é jogar o potássio fora, tá? E, enfim, o potássio, ele tem uma interação com outros eletrólitos, né? Vide o sódio, eles têm uma interação extremamente intensa, principalmente por causa desse equilíbrio osmótico importante. Ele também interage muito com o cálcio, interage muito com o magnésio, porque tanto o cálcio como o magnésio, eles são importantes para facilitar a difusão de neurotransmissores, facilitar que proteínas de membrana se abram ou se fecham, são ativadores de enzimas, né? Então, por isso que esses eletrólitos são muito importantes e precisam estar sempre interagindo, tá bom? Então, sobre o potássio no corpo físico, parte 1. Por quê? Porque eu falei da função física propriamente dita, e na função do potássio no físico, parte 2, eu vou falar como que os sais de potássios homeopáticos agem na parte física do nosso organismo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aliás, deixa eu parar aqui o compartilhamento, né? Vou me despedir aqui, tete a tete de vocês. Espero que vocês tenham gostado e teremos aí o próximo vídeo falando da parte física 2 dos remédios homeopáticos. Nos vemos em breve.